Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática. E aí, estão animados? Muito bem, então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olha aí na telinha de vocês, crianças. O nosso objetivo será resolver problemas de divisão relacionados à ideia de repartir em partes iguais e medir, estimar a ordem de grandeza do resultado de uma operação. Então, para iniciar, vejam aí os materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje e corre pegar aí em casa, certo? Muito bem. Então, vamos ver qual é o primeiro desafio que a professora trouxe para vocês. Olhem aí na telinha. Então, observem a imagem, crianças. Olha só, nós temos uma sala de aula. Quantos alunos há nessa imagem? Contem aí em casa para a professora. Muito bem, 8 alunos. Ótimo, crianças. Quantos grupos foram formados? Contem aí para a professora. Isso mesmo, 4 grupos foram formados. Então, eu tenho 8 alunos que foram divididos em 4 grupos. Todos os grupos têm a mesma quantidade de alunos? Sim ou não? Sim, ótimo! E agora, crianças? Quantos alunos cada grupo tem? 2 alunos, muito bem. Então, vejam o que o professor fez com os alunos. Ele dividiu 8 alunos em 4 grupos e cada grupo ficou com 2 alunos. E eu posso representar o que o professor fez com uma divisão. 8 alunos dividido em 4 grupos é igual a 2 alunos em cada grupo. Muito bem, crianças. Olha só, aquele símbolo ali é o símbolo da divisão, certo? Então, vamos ver com a professora qual será a nossa primeira situação. Olhem lá na telinha de vocês. Então, vejam lá. Tatá ganhou 9 balas de sua avó. Ela quer reparti-las igualmente com seus amigos, Henrique e Vinícius. Então, olhem aqui na bancada junto com a professora, que a professora já trouxe aqui a Tatá, o Henrique e o Vinícius. Muito bem. E a professora trouxe as tampinhas aqui para nós representar as balinhas. Então, olhem só, crianças. Nós temos aqui 3 crianças e temos 9 balas, certo? E a Tatá ganhou as 9 balas e quer dividir igualmente com seus colegas. Quantas balas será cada criança irá receber? Vamos dividir junto com a professora? Então, observem como a professora vai fazer. Vejam só, eu tenho 9 balas, então eu vou dar uma bala para a Tatá, uma bala para o Henrique e uma bala para o Vinícius. Muito bem, já distribuí quantas balas, crianças? Quantas tampinhas? 3. Sobrou alguma tampinha ainda? Sim, sobrou. Então, vamos continuar dividindo. Então, vejam só, vou dar mais uma tampinha, mais uma balinha para a Tatá, mais uma balinha para o Henrique e mais uma balinha para o Vinícius. Muito bem. Agora, quantas balas a professora distribuiu? Vejam só, 2, 4, 6. Ótimo. Sobrou alguma ainda? Sim, sobraram 3. Então, vamos continuar dividindo. Então, vejam, vou dar mais uma bala para a Tatá, mais uma bala para o Henrique e mais uma bala para o Vinícius. Ótimo! Agora eu dividi as 9 balas, as 9 tampinhas para as 3 crianças. Muito bem. Quantas balas cada criança recebeu, crianças? Olhem aí. Quantas balas a Tatá recebeu? Quantas balas o Henrique recebeu? E quantas balas o Vinícius recebeu? Isso mesmo, cada um recebeu 3.
Ótimo, então quantas balas cada criança recebeu? 3 balas, então vejam só. Agora a professora vai representar aqui para vocês, crianças, o que nós acabamos de fazer através da divisão, certo? Então vejam só aqui na bancada com a professora o que nós acabamos de fazer. Então vejam só, nós tínhamos quantas balas? Isso mesmo, nós tínhamos 9 balas, certo? 9 balas que nós dividimos, então vejam só, esse daqui também é o símbolo da divisão. 9 balas que nós dividimos para quantas crianças? 3 crianças. Então vejam, o que nós acabamos de fazer foi isso daqui, olha. Eu tinha 9 balas para dividir entre 3 crianças. Muito bem, a professora vai trocar de canetinha. Então vejam, eu tinha 9 balas para dividir para 3 crianças. Quantas balas cada criança recebeu, crianças? Isso mesmo, cada criança recebeu 3 balas. Muito bem, cada criança recebeu 3 balas. E das 9 balas que nós tínhamos, a professora conseguiu distribuir todas? Sim, então eu tinha 9 balas e eu dividi as 9 balas. Então vejam só. Eu tinha 9 balas para dividir, eu consegui dividir as 9 balas. Sobrou alguma bala? Não sobrou nenhuma bala. Vejam só. Então isso foi o que nós acabamos de fazer aqui com as crianças aqui na bancada, certo, crianças? Muito bem, muito fácil a divisão, não é mesmo? Então agora eu tenho um desafio para vocês. Olhem aí na telinha. Podem pegar o caderninho e podem registrar aí, crianças. Então vejam só, a professora já copiou aqui no caderninho da professora como vocês devem copiar. Vejam aqui junto com a professora, como a professora fez aqui na bancada, antes de vocês iniciar aqui. Então vejam, a professora colocou a data, vocês vão registrar a data, pulei uma linha, coloquei resolva. Observem, crianças, que a professora colocou a operação aqui do ladinho, porque aqui, se vocês quiserem, vocês desenham, se vocês verem que precisa fazer um desenho, registrar a sua estratégia, vocês têm esse espaço aqui ao lado, certo? E aqui a professora, então, colocou a operação aqui ao lado. Muito bem, então podem voltar lá no slide de vocês e a partir de agora vocês terão 5 minutos para efetuar essa operação. Podem usar a estratégia que vocês quiserem, tudo bem? A professora já volta para corrigir.
crianças, e aí, conseguiram resolver a operação que a professora propôs para vocês? Muito bem, então venham aqui na bancada que a professora vai resolver aqui com vocês agora, certo? Ótimo, então vejam só, a professora registrou aqui, atividade 1, a operação que vocês fizeram, certo? E olha só, a professora vai utilizar desenhos para realizar essa operação, certo? Então observem, a professora vai conversar aqui com a minha continha. Vejam só, eu tenho 18 dividido por 2, então eu posso falar que eu tenho 18 bolinhas para dividir em 2 caixinhas. Então vejam só, a professora vai fazer uma caixinha aqui do lado. Não vai ficar bem retinha, certo? Mas não tem problema. Então, vejam só. 2 caixinhas que eu vou dividir, porque eu tenho 18 bolinhas dividido por 2. Então, eu vou dividir 18 bolinhas em 2 caixinhas, certo? Então, vejam só o que a professora vai fazer. Olha só. Vou colocar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Então, vejam só, eu vou colocar uma aqui e uma aqui. E vou contando. 1, 2, 3, 4, até chegar no 18, certo? Muito bem, então vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito bem, então vejam, a professora dividiu igualmente as bolinhas. Então vejam, eu coloquei uma aqui e uma aqui, uma aqui e uma aqui, até dar 18 bolinhas. Vamos ver, crianças, quantas bolinhas ficou em cada caixinha? Olha só, a professora vai fazer um pinguinho com a canetinha preta para nós contarmos, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, 9 bolinhas na primeira caixinha. E vamos ver quantas bolinhas tem na segunda caixinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo, crianças! Vocês poderiam ter feito bolinhas, poderiam ter feito risquinhos, a estratégia que vocês quisessem. Então, vamos analisar aqui com a professora, crianças. Eu tinha 18 bolinhas para dividir em 2 caixinhas. Quantas bolinhas ficou em cada caixinha? 9, muito bem. Então, vejam só, a professora vai colocar aqui. Cada caixinha ficou com 9 bolinhas, muito bem. E aí, eu tinha 18 bolinhas, crianças. Das 18 bolinhas, eu consegui distribuir todas as 18? Sim, das 18 bolinhas que eu tinha, eu dividi 18 bolinhas. Muito bem. Sobrou alguma bolinha, crianças? Não, não sobrou nenhuma bolinha. Então, vejam só. Olha só como é fácil nós fazermos divisão, não é mesmo, crianças? E aí, vocês conseguiram chegar nesse resultado? Fizeram certinho junto com a professora? Ótimo! Então, agora, crianças, vamos ver a próxima situação que a professora trouxe para vocês. Olhem aí na telinha de vocês. Muito bem. Então, vejam. Leiam junto com a professora. Um grupo de 6 amigos pescadores conseguiu em uma manhã pegar 42 peixes, que deveriam dividir igualmente entre eles. Quantos peixes cada pescador levará para casa? Então, vejam só, aqui a professora já trouxe para vocês na bancada os pescadores. Então, vejam aqui na bancada junto com a professora, crianças. Olhem aqui, muito bem. Então, vejam, eu tenho 6 pescadores, certo? E eles
pescaram em uma manhã 42 peixes. Então, olhem só quantos peixes que nós vamos ter que dividir. São muitos peixes, não é mesmo, crianças? Então, vamos lá, vamos iniciar a divisão dos peixes? Eles vão dividir igualmente os 42 peixes que eles pescaram. Então, vamos lá, crianças. Vejam só, a professora vai dar um peixe para esse pescador, um peixe para esse, um peixe para esse pescador, um peixe para ele, um peixe para ele e um peixe para esse pescador. Muito bem, já dividi 6 peixinhos, certo? Sobrou algum peixe? Sobraram muitos peixes ainda, certo? Então, crianças, agora nós podemos estimar uma quantidade que eu posso dar para cada pescador, certo? Porque ainda sobraram muitos peixes. E aí, crianças, quantos peixes nós poderíamos dar para cada pescador agora? Porque, olhem, sobraram muitos peixes ainda. Muito bem, vamos dividir entre cada pescador mais 4 peixinhos para cada um? Muito bem, então vamos lá com a professora. Então, olhem só, 1, 2, 3, 4, muito bem. Deixa a professora arrumar aqui. Muito bem, então vou dividir 4 aqui para esse pescador. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Agora mais 4 para esse pescador. 1, 2, 3, 4. Opa. Ótimo. Mais 4 para esse pescador. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos dividir aqui com esse pescador. 1, 2, 3, 4 peixinhos. Muito bem. E mais 4 peixinhos para esse pescador. 1, 2, 3, 4 peixinhos. Muito bem. Deixa a professora colocar aqui na frente os peixes ainda que sobraram. Muito bem, crianças. Nós estimamos ali, nós tínhamos vários peixes e distribuímos ali mais 4 peixes para cada pescador. Sobrou peixes? Sobraram ainda alguns peixes, crianças. Muito bem. E agora, quantos peixes nós poderíamos dar para cada pescador novamente? Muito bem, como sobraram mais que 6 peixes, certo? E são 6 pescadores, nós poderemos dividir entre eles 2 peixinhos para cada um. Muito bem, então vamos ver aqui, ó. 1, 2 peixinhos para esse. 1, 2 peixinhos para esse pescador. 1, 2 peixinhos aqui. 1, 2 peixinhos aqui. 1, 2 peixinhos para esse pescador. E 1, 2 peixinhos para esse. Muito bem, crianças, olha só, conseguimos dividir entre todos os pescadores igualmente os peixes que eles pescaram. Ótimo, então vamos ver quantos peixes cada pescador ganhou. Contem junto com a professora, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Vamos ver esse pescador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. E esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, crianças. Se eu conseguir dividir igualmente, então todos os pescadores receberam a mesma quantia de peixes, não é mesmo? Então, olhem aqui novamente com a professora. Então, vejam, eu tinha 42 peixes, certo? Que eu dividi entre 6 pescadores. Cada pescador recebeu quantos peixinhos mesmo? 7 peixes, muito bem. Então, vejam só, crianças,
o que a professora acabou de fazer. Vamos ver aqui junto com a professora o que a professora acabou de fazer? Então, olhem só. A professora vai representar aqui para vocês, aqui do ladinho para vocês, o que nós acabamos de fazer, crianças. Então, vejam só. Eu tinha 42 peixes. Muito bem, que eu dividi igualmente entre quantos pescadores mesmo? Entre 6 pescadores. Muito bem, crianças. Olha só, foi isso que nós acabamos de fazer. Nós tínhamos 42 peixes para dividir entre 6 pescadores. Quantos peixinhos cada pescador ganhou? Isso mesmo, cada pescador ganhou 7 peixes. Olha lá. Dos 42 peixes que nós tínhamos para dividir, nós conseguimos distribuir todos eles? Sim, nós dividimos os 42 peixes. Muito bem, crianças, olha só. E sobrou algum peixinho? Não, não sobrou nenhum peixinho. Ótimo, crianças. Então, vejam só. Foi isso que nós acabamos de fazer, de dividir. Nós tínhamos 42 peixes que dividimos para 6 pescadores e cada pescador ficou com 7 peixinhos. Dos 42 peixes, nós distribuímos todos eles e não sobrou nenhum peixinho. Olha só que legal, não é mesmo? Muito bem, crianças. Então, agora vocês têm outra atividade para fazer. Olhem aí na telinha de vocês. Podem olhar. Ótimo. Então, observem aí, crianças. Agora a professora vai propor um probleminha para vocês. Gabi comprou 15 flores. Ela vai dividir essas flores em 5 vasos. Quantas flores ela colocará em cada vaso? Então, crianças, vocês podem utilizar desenho, utilizar a estratégia que vocês quiserem, certo? E a professora logo volta para fazer a correção com vocês. Vocês, a partir de agora, terão 5 minutinhos, certo? Podem começar.
crianças? E aí, conseguiram resolver o probleminha? Muito bem, então vamos resolver agora com a professora. Então observem aí na telinha de vocês. Então vejam, eu tenho 15 flores, a Gabi comprou 15 flores e vai dividir essas flores em 5 vasos. Então vejam o que a professora vai fazer. Então vejam lá, 1, 2, 3, 4, 5 vasos. Então eu tenho 5 vasos e eu tenho 15 flores para dividir. Então observem o que a professora vai fazer. Vou colocar uma flor no primeiro vaso, uma florzinha no segundo, uma florzinha no terceiro, uma florzinha no quarto vaso e uma florzinha no quinto vaso. Quantas flores nós já dividimos, crianças? 5, isso mesmo. Ainda sobraram 10, então vamos continuar dividindo. Então vamos lá. Mais uma florzinha, mais uma florzinha, mais uma florzinha, outra florzinha e mais uma florzinha. Observem que a professora divide igualmente em cada vaso. Que a professora coloca em um vaso, a professora coloca em todos os outros, certo? Então agora, crianças, quantas florzinhas nós dividimos? Isso mesmo, nós já dividimos, contem lá de 2 em 2 com a professora. 2, 4, 6, 8, 10. Muito bem, dividimos 10 flores. Então ainda faltam 5 flores. Então vamos continuar? Mais uma florzinha nesse vaso, mais uma florzinha nesse vaso, outra florzinha, mais uma florzinha e mais uma florzinha. Muito bem, então agora nós conseguimos dividir as 15 flores em 5 vasos. Quantas flores eu coloquei em cada vaso, crianças? Muito bem, coloquei 3 flores em cada vaso. Sobrou alguma florzinha? Não! Ótimo! Então vamos ver o que a professora acabou de fazer, vamos representar o que nós acabamos de fazer em uma operação. Então vejam, eu tinha 15 flores para dividir em 5 vasos, certo, crianças? Estão acompanhando a professora? Muito bem! Então eu tinha 15 flores para dividir em 5 vasos. Cada vaso ficou com quantas florzinhas, crianças? 3. Muito bem! E das 15 florzinhas que eu tinha para dividir, eu consegui dividir todas elas? Sim, muito bem! Então, se eu tinha 15 e dividi as 15, sobrou alguma florzinha? Não, não sobrou nenhuma florzinha. Então, olhem só o que nós acabamos de fazer, a operação que nós acabamos de fazer através do desenho. Então, vamos responder a nossa perguntinha, crianças? Quantas flores ela colocará em cada vaso? Vamos ver aí com a professora? Ela colocará em cada vaso 3 flores. Muito bem! Então, conseguiram chegar a esse resultado, crianças? Observaram que através da divisão vocês podem utilizar diferentes estratégias, certo? Não tem problema, podem desenhar, podem fazer risquinhos, bolinhas, o importante é aprender, certo? Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Vamos relembrar? Então, hoje nós relembramos a ideia da divisão, resolvemos diferentes situações-problema, envolvendo a divisão, repartindo elementos em partes iguais e estimamos o resultado de uma divisão. Muito bem! E agora a professora tem mais um desafio para vocês. Então, observem aí, crianças. Qual imagem pode representar 12 dividido por 6? Então, observem, crianças. Eu tenho ali florzinhas. Então, lembrem que a ideia da divisão, ela é dividir em partes iguais, não é mesmo? Então, observem aí as imagens e respondam para a professora. É a primeira imagem ou a segunda imagem que está representando 12 flores dividido em 6 vasinhos? Vamos dizer assim.
Ótimo! Já sabem a resposta? Muito bem, é a primeira. Muito bem, porque quando nós falamos em divisão, nós falamos em dividir em partes iguais. Vejam que a segunda imagem, ela não está dividida em partes iguais, certo? Então, ali eu tenho 12 florzinhas dividida em 6 partes iguais. E cada parte ficou com 2 florzinhas. Então, 12 dividido por 6 é igual a 2. Muito bem, crianças. Vamos relembrar o nosso objetivo? Então, nós resolvemos problemas de divisão relacionado à ideia de repartir em partes iguais e medir, estimar a ordem de grandeza do resultado de uma operação? Sim, nós resolvemos os problemas, repartimos em partes iguais e estimamos a ordem de grandeza quando dividimos os peixinhos ali, certo, crianças? Muito bem, então agora vamos ver a tarefinha de casa para vocês? Observem lá na telinha. Então, olhem lá, crianças. Meus queridos, mostrem o quanto vocês são espertos e resolvam a situação abaixo utilizando a estratégia que você preferir. Então, vejam ali, na letra A eu tenho um probleminha para vocês. Tenho 18 flores e vou dividi-las igualmente em 6 vasos. Quantas flores preciso colocar em cada vaso? Então, vejam só, a professora deixou um espaço ali destinado para vocês resolverem, colocar ali a estratégia de vocês, desenhar, o que vocês quiserem, certo? E embaixo vocês vão registrar a resposta de vocês. Na letra B, crianças, qual dessas imagens abaixo pode representar o resultado 20 dividido por 5? Pinte a bolinha escolhida. Então, vocês têm ali a imagem que vocês vão pintar para qual delas representa o resultado da divisão 20 dividido por 5, certo? Muito bem. E em seguida, vocês vão mostrar como vocês são espertos e resolver as operações abaixo. Então, vejam, a professora deixou um espaço ao lado para que você possa fazer seus registros pessoais se caso precisar. Não precisa utilizar ali ao lado, se caso você não precise utilizar a estratégia, certo, crianças? Então, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado da aula de hoje. A nossa aula ela está chegando ao fim, mas logo, logo nós estaremos juntos novamente, certo, crianças? Então, um grande beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, crianças. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso? E oi, Joca, tudo bem? Oi, prof. Milene, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Oi, crianças, tudo bem? Ah, muito bem. Vamos então para a nossa aula, Joca? Sim, eu tô animado. Tá O que nós animado? vamos estudar hoje, prof? Olha lá, vamos ver então o que nós vamos estudar. Na aula passada, você lembra o que a gente estudou na aula passada? Eu lembro, eu prestei atenção. O que era? Era sobre os valores humanos. Muito bem, vocês aí de casa lembram tudo sobre os valores humanos? Deu para estudar bastante, né, sobre os valores humanos. Uhum. A gente ficou 3 aulas falando sobre valores humanos, olha só, porque são muitos valores, não é mesmo, Joca? Isso, e todos eles são importantes para a gente conviver bem com todo Isso mundo. mesmo, bem isso, todos são importantes. E olha lá, hoje nós vamos falar, sabe do que, Joca? Sabe qual é o nosso tema? Olá! Emoções e sentimentos. O que será que são emoções e sentimentos? Vamos descobrir juntos? Ai, eu tô curioso. Você tá curioso? Eu acho que você sabe o que é. Você só ai. ainda não pensou bem, mas você já vai entender e descobrir. Então tá bom. Olha lá. Os objetivos então da nossa aula: entender o que são as emoções e sentimentos, compreender como as emoções e os sentimentos interferem em nossas vidas, de acordo com diferentes situações,
a partir do filme Divertidamente da Disney. Ah, vamos conversar sobre um filme hoje, Joca. E pelo nome ali, divertidamente, acho que vai ser divertido. E vai ser divertido. Oba! Vamos lá então? O que são emoções e sentimentos, Joca? Você sabe? Emoção. Às vezes eu fico emocionado quando vejo uma criança assim, brincando, se abraçando, sendo carinhosas umas com as outras. Isso. E vocês aí de casa, vocês sabem o que são emoções, sentimentos? Vamos entender melhor aqui então? Olha lá. Vamos. Como que você se sente quando você ganha um presente? Como que você se sente aí em casa, e Joca? Como você se sente? Eu fico muito feliz. Isso, olha lá, nós sentimos felicidade, né? Uhum. Ficamos muito alegres. Vamos olhar lá, ó. E quando você fica doente? Como que você se sente, pessoal de casa, Joca? Eu fico tristinha, amadinha assim. Nós ficamos tristes, né? Porque daí se você tá doente, você não pode fazer o que você gosta, tem que ficar lá às vezes deitado, esperando sarar, né? Então a gente fica triste, né? E quando alguém mexe em suas coisas? Joca, me diga o que você acha? Fico muito nervoso assim, não gosto. Não gosta que mexa nas tuas coisas? Sem pedir? Chato, né? Quando alguém vem e mexe nas nossas coisas sem pedir. Então nós ficamos, olha lá, ficamos com raiva, bravos, né? E quando nós nos machucamos, como nós ficamos? Como dói. Dói, né? A gente sente dor e acaba até chorando. Quem nunca, né? Não acabou caindo, se machucando e chorando. Até a professora, quando eu era mais, né, novinha, criança, a gente sempre acaba se machucando, né, Joca? Ralando o joelho, né? E chorando, sentindo bastante tristeza. E tudo isso que nós estamos falando são situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Às vezes nós ganhamos presente, ganhamos alguma surpresa de alguém, nos machucamos, sentimos alegria, sentimos raiva, sentimos tristeza. Tudo isso nós vamos sentindo ao longo dos nossos dias. Por isso que existem, olha lá, emoções universais. Universais, você sabe o que é isso, Joca? Universais, universo, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Existem emoções, sentimentos que todas as pessoas do mundo sentem. Assim, ó, nós moramos aqui no Brasil, certo? Certo. Mas a pessoa que mora lá no Japão, ela também consegue sentir alegria, igual a gente sente alegria. Ela também sente o que mais? Tristeza, igual a gente estava falando. Então, todas as pessoas do mundo têm sentimentos em comum, que é normal para todas as pessoas que habitam o planeta Terra. Todas as pessoas vão sentir esses mesmos sentimentos, essas mesmas emoções, dependendo da situação que nós venhamos a viver. Raiva também, professora? Raiva também todo mundo sente? Todo mundo sente. Em algum momento todo mundo vai acabar sentindo raiva, né? Igual lá você quando mexe nas suas coisas, não é? Será que lá do outro lado do mundo, lá na África, será que os menininhos lá não igual você assim, não sentem raiva, se mexem nas coisas deles? Acho que não gostam também. Viu só como aqui no Brasil a gente sente e lá no outro lado do mundo também podem sentir esses mesmos sentimentos e emoções? Puxa, que interessante, professor. Estou entendendo, estou começando a entender. Emoções universais são aquelas que todas as pessoas sentem. Olha lá, Joca, a primeira emoção que é normal todas as pessoas do mundo sentirem. Nojo. Você sente nojo, Joca? Tem coisas que me dão nojinho, sim. Né? Você de casa já sentiu alguma vez nojo? Tenho certeza que sim. Quando que você sente nojo, Joca? Por exemplo,
sabe, tênis assim, aquelas meias, sabe? Assim, ai, que tira assim no pé. Tá bem chulezento, não chulé. dá um nojo? Ui, Não isso me dá nojo. embrulha o estômago, não é mesmo? Olha lá outro sentimento, outra emoção. A raiva que nós estávamos comentando. É normal as pessoas sentirem raiva, né? Todas as pessoas também sentem de vez em quando essa emoção, esse sentimento. O medo. Você já sentiu medo, Joca? Ai, medo. Ai, eu tenho um pouco de medo assim. Ai, escuro me dá medo. Você tem medo escuro? E você aí de casa, do que você sente medo? A gente sempre tem alguma coisa que a gente sente medo, não é mesmo? E todas as pessoas sentem em alguma situação, vão sentir medo também. Tristeza, que nós já conversamos aqui. Várias situações acabam deixando a gente tristes, né? E por último, olha lá. Alegria! Alegria, né? A gente gosta de estar alegres, não é mesmo? Assim, eu vejo que o Joca procura sempre estar alegre a maior parte do tempo, não é, Joca? Eu tô muito feliz de estar aqui hoje aprendendo sobre sentimentos. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você, com o pessoal lá de casa. E é um sentimento que acaba fazendo bem para nós, né? Olha lá. Então agora nós vamos entender as nossas emoções, os nossos sentimentos a partir da história do filme. Lembra que eu comentei do filme? A partir da história desse filme. O nome desse filme é Divertidamente. Aqui a professora vai contar trechinhos do filme para vocês. Oba! Mas aí na casa de vocês podem depois, de repente, quem tem acesso, né, à internet, pode procurar e assistir, que é um filme muito legal, muito interessante. Certo, Joca? Certo. Então, Vou prestar olha atenção. lá, vamos prestar atenção o que esse filme nos ensina sobre as emoções, sobre os sentimentos. Tá bom. Olha lá, então um resumo da história do filme. Lançada em 2015, a animação Divertidamente tem como protagonista a menina Riley, que se vê obrigada a mudar de cidade com os pais. No filme, acompanhamos a adaptação de Riley na vida nova e assistimos como as 5 emoções, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho, regem o seu comportamento. Olha, então essa é a personagem do filme, a personagem principal, a Riley. Meio difícil de falar, né, Joca? É verdade. Riley. Isso, porque ela é lá dos Estados Unidos, não é daqui do Brasil. Ah, tá. E olhem que interessante ali nessa imagem. Dentro da cabeça dela ali aparece nessa imagem as emoções lá dentro. Cada um desses bonequinhos, que a gente já vai ver o que cada um representa, cada um está representando um sentimento lá dentro da cabecinha da Riley. E eles ficam ali numa mesa comandando os sentimentos da Riley como se fosse uma mesa de controle, uma central assim de videogame. Eles ficam ali cuidando de cada sentimento que a menininha do filme vai sentir. Olha lá. Então, olha, essa é a Riley, né? As emoções dela, então, olhem lá. Cada personagemzinho representa uma emoção. Ó, a alegria, essa de amarelinho. Olha a tristeza, toda triste ali, a de azul. A raiva, olha a cara da raiva, pegando fogo até, de raiva. O medo, uma cara de assustado, esse roxinho. E por último, a nojinho, que tem nojo de tudo. Olha lá. Riley descobre que irá se mudar de cidade por causa do trabalho do pai. A menina tem 11 anos quando entende que irá passar por essa complicada situação. Riley enfrentará, portanto, 2 mudanças. Uma externa, ela vai mudar de cidade, e uma interna, que é o fim da fase infantil para a entrada na adolescência. Então, a Riley está vivendo 2 situações bem importantes.
ela está mudando de cidade porque os pais dela decidem se mudar, né? E daí quando a gente muda, né, mora num lugar e vai para viver em outro lugar, muita coisa acaba mudando na nossa vida, né? Talvez você de casa, você, Joca, nunca tenha mudado de cidade, ou de repente já mudou, e muitas coisas mudam, né? Muda de escola, muda de casa, então é normal. E às vezes toda essa situação acaba fazendo nós sentirmos coisas diferentes, sentimentos diferentes. Deve ser difícil, né, prof? É difícil, mudar de seus né? amigos, a casa. É. Nossa, não deve ser fácil. Não deve ser Não. fácil. E isso que vai mostrando para nós no filme. Todas as emoções e sentimentos que a menininha vai tendo a cada situação que ela vai vivendo nessa mudança. E uma coisa bem importante também que ela está vivendo, ela já tem 11 anos, então ela está quase entrando na adolescência. Isso serve aí para o pessoal que está no 5º ano, que está com 10, já vai fazer 11. E logo vocês entrarão na adolescência e também vão sentir que muitas coisas vai mudando na mente de vocês e no corpo. E isso é totalmente normal, todo mundo passa por isso, né? E junto com essas mudanças também vem muitas, o que, Joca? Muitas emoções. Muitas emoções. Você tá já no 4º ano, não é mesmo, Joca? Então, olha, o Joca, ele logo também vai passar por todas essas emoções aí, né? Pra entrar na adolescência. Mas não precisa ter medo. Não, né? Vamos Então tá bom. continuar ali, ó. Ao longo do filme, acompanhamos o desenvolvimento da menina, desde o momento que ela sai da barriga da mãe. Assim que a pequena bebê é segurada no colo, vemos nascer também seu primeiro sentimento. Então, quando a mãe dela pega ela no colo, nasce o primeiro sentimento, que é a alegria. Ela sente a alegria de estar ali no colo da mãe, ainda bebezinha, mas ela começa a rir ali, feliz. Não é assim que os bebês fazem, Joca? Quando você mexe com eles, eles dão risada, é tão bonitinho, né? Que fofinho. Isso, olha lá. Logo a seguir, aparece o medo e a tristeza, outros sentimentos que a acompanharão durante sua vida. Mais tarde se juntará a raiva e o nojinho. Outras duas emoções que irão disputar o controle das ações de Riley. Todas essas emoções aparecem dentro da cabeça da menina, em seu cérebro, em uma espécie de sala de controle. Olha lá a imagem então, ó, o nojinho, a raiva, a alegria, a tristeza e o medo na sala de controle, que é o cérebro da menininha, da Riley. Olha lá. Que legal. Assistimos não só o que se passa no dia a dia da menina, como também de que forma os sentimentos vão sendo processados. Riley é obrigada a deixar para trás o seu time de hóquei, os feras do gelo, então ela jogava aquele jogo que vai empurrando assim o disquinho no gelo, sabe, Joca? Que tem lá nos lugares que são frios, sabe? Tem muito gelo. Que tem muito legal. gelo. Difícil que é, deve ser, né? Pra ele deve ser fácil, né? Igual o futebol aqui pra nós, né? Verdade. Então ela jogava hóquei lá no lugar onde ela vivia. Legal. Então ela teve que deixar para trás o jogo que ela gostava, os amigos e a casa que ela tanto gostava. Seu dia a dia passa por uma mudança muito grande, modificando totalmente seu comportamento diante das novas situações. Então ela começa a viver outras situações e vai mudando tudo dentro da cabecinha dela. E aqueles personagens lá vão se agitando lá dentro do cérebro dela. Nossa. É muito legal. Olha lá. A alegria tenta impedir que outras emoções controlem as atitudes da menina. Ela tem um formato corporal que nos lembra uma estrela. O medo, por sua vez, tem os contornos de um nervo e é roxo. O nojinho é inteiramente verde e nos recorda um brócolis, que é a comida que a menininha não gosta. A raiva é como um tijolo, retangular, vermelho e pesado. E a tristeza tem um contorno de gota, como uma lágrima, e é azul.
Olha lá nessa imagem a alegria tentando controlar a tristeza. E acontece com a gente também, não é, Joca? Quando a gente está triste, a gente aí já não fica pensando, eu tenho que ficar alegre, eu quero que essa tristeza passe, né? Verdade. Você já não se sentiu assim? Claro que já. Várias vezes. Várias vezes. Nós nos sentimos tristes e ao mesmo tempo a gente pensa, quando que essa tristeza vai passar? E é normal. E olha que no filme aparece muito bem a alegria tentando deixar a tristeza feliz, né? Olha lá. Assistimos em Wiley um pouco do que se passa dentro de cada um de nós. E ao observarmos a pequena garotinha, percebemos como nós também reagimos às situações desafiadoras que acontecem no nosso dia a dia. Olha lá a tristeza, chorando. Buá, buá, buá. Que triste, né? O que nos faz sentir tristeza, será? Pensa aí você de casa, Joca. Tá pensando? Tô. Igual a menina lá do filme que começava a emoção ali da tristeza agir ali na mente dela, na cabecinha dela. O que será que nós às vezes passamos e também nos faz sentir tristes? Olha ali, aquele menininho tá chorando, abraçado com o pai. De repente o pai aconteceu alguma coisa, né? E ele tá chorando. Olha lá outra situação. Olha lá o pai e a mãe brigando. Não nos deixa tristes essas situações assim? Quando acontece alguma briga na nossa família, né? Não é legal. Não é legal. Nós ficamos tristes, né? Olha lá, agora tá mostrando para nós outro sentimento da menininha. O que é lá, Joca? A raiva. Olha lá uma situação dela batendo na mesa. Ali, ó. Querendo brigar com os pais. E a raiva lá explodindo, soltando fogo, né? Existem situações que nos deixam com raiva? Sim, né? Todo mundo acaba passando por alguma situação que nos deixa com raiva. Olha lá, ó. O que nos faz sentir raiva, será? Ó, quando alguém aponta o dedo, briga com a gente, né? Olha lá quando vem o irmão ou um amigo discutindo, né? Ou tem alguém ali atentando, gritando, né? Então, tem situações que nos deixam, sim, bravos, nervosos, mas nós podemos deixar essa raiva dominar a gente, Joca? Não pode. Faz mal, não faz? Faz mal. Faz, nós precisamos ter controle. Todas as emoções que estão aparecendo aqui, cada uma delas nós precisamos aprender a controlá-las. Por isso que a gente já estudou sobre os valores humanos. Os valores humanos nos ajudam a controlar as emoções. Quando eu estou com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou ter paciência. Eu vou respirar fundo, tentar me acalmar, eu lembrei. Até aquela raiva passar. Eu lembrei, prof, daquela palavra difícil lá que eu aprendi nova, prudência. Prudência, lembra lá do semáforo? De parar. Parar, Isso. Pensar e depois agir. E depois agir. Bem, isso. Olha lá, o próximo sentimento dela, o medo. Tem situações que a gente sente medo? Sim, né? Ela parece que está com medo do escuro, deitada, né? E olha lá o medo lá, apertando os botõezinhos da mente dela para fazer ela sentir medo, viu? Que legal! Cada emoção é como se fosse um bonequinho ali agindo dentro da mente dela. O que nos faz sentir medo, será? Olha lá, medo do escuro. Mas precisa ter medo do escuro? Ai, mas é que escuro tu não enxerga as coisas. E daí a gente não enxerga e fica imaginando um monte de coisas, mas não precisa ter medo, né? Olha lá, medo de tomar uma vacina, uma injeção, precisa ter medo? A gente precisa o quê? Lembra lá do valor humano? Ter coragem e superar o medo, né? E olha, medo de ir no dentista. Tem crianças que nunca querem ir no dentista, daí fica lá com o dente bem feio, né? Porque não tem coragem de ir cuidar dos dentinhos, né? Eu vou no dentista. Eu vejo, você usa até aparelho. E olha lá o próximo sentimento. Do que ela tá? Olha lá, jogando o prato. Ela era pequenininha ainda. E ela tava jogando o prato do quê? De brócolis. Com nojo, olha nojinho ali, ó.
Precisa a gente ter nojo da comida? Não. Não, né, Joca? Não. Ah, mas me contaram que você tem medo medo não, que você tem nojo de uma comida depois. Eu quero saber qual que é. Ai, ai, ai. Não pode ter nojo da comida, né? Olha lá. O que nos faz sentir nojo? Olha lá que tem a menininha ali também não quer comer o brócolis. E ali, olha lá o chulezão. A gente não sente nojo? Sente, né? Sente, E por último, olha lá, a alegria. Situações que nos deixam alegres, que nos fazem felizes. Olha, igual ela brincando com o pai ali, não é tão gostoso a gente poder brincar com as pessoas da nossa família? É muito feliz, e muito aí, bom. Muito bom, né, Joca? E E ali a alegria faceira, ali a alegria de amarelinho. E o que nos faz sentir alegria, será? Olha lá, estar com os amigos, né? Olha na natureza. Eu gosto de estar na natureza também. Você já gosta de natureza, Joca? É bom, dá pra É brincar. bom, né? Ai, é muito bom. Na escola, ai, que alegria, eu tinha que poder voltar pra escola, prof. Olha lá estudando, né? Vai ser delícia. muito bom poder voltar pra escola. Vai nos deixar muito alegres. Olha lá, bem importante agora nós prestarmos atenção no que está nessa tela, ó. Todos os sentimentos são importantes. Após assistirmos à animação, notamos como não existem sentimentos bons e ruins. Todos os sentimentos são necessários para o nosso desenvolvimento. Ao contrário do que muitos acreditam, a tristeza é essencial para a nossa vida. O nojo também é importante, porque de certa forma nos protege. O medo também não deve ser desprezado, porque nos mantém em segurança. Então, né, Joca, todos os sentimentos são importantes para nós. Tem momentos que nós vamos sentir alegria, mas também tem momentos que nós vamos sentir tristeza. E o que acontece quando a gente sente tristeza? A gente acaba refletindo sobre nossas ações. É importante, às vezes, se sentir triste para poder pensar melhor nas nossas ações, nas situações da nossa vida. Né? E se a gente não ficasse nunca triste, a gente nem ia saber o quanto que é bom ficar alegre, né? Isso aí. E às vezes sentir nojo de algo estragado, por exemplo, até vai nos proteger, né? De comer alguma coisa ruim que vai nos fazer mal, ou sentir medo também vai nos proteger de algum perigo. Olha lá. Entendi, tô entendendo. Olha os exemplos lá. Ó. O menininho tá com medo. Mas ele tá com medo do que, ó? Da aranha. Ai, eu também tenho medo. Deixa eu confessar, eu também tenho medo de aranha. Tem medo de aranha? E às vezes sentir medo dessas coisas ali acaba nos protegendo, não é mesmo? Imagine se a gente não sentisse medo e fosse lá mexer com a cobra, bem faceiro, assim, às vezes não poderia ela nos picar? Sim, ou de altura, né? Olha lá que alto, ai, ai, ai. Olha o nojo. Do que ele tá com nojo? Olha que pão estragado. Se nós não sentíssemos nojo daquilo ali, e a gente ia acabar comendo e passando mal, né? Muito mal. E na sua sala de comando, quais sentimentos dominam aí a tua mente? Pensa aí um pouquinho, pensa, Joca. Deixa eu pensar. Qual sentimento? Será que é a alegria? Será que é o medo? Será que é o nojinho? A tristeza? A raiva? Qual o sentimento que fica aí dominando, às vezes, a nossa vida durante um dia inteiro? Às vezes, o dia todo a pessoa passa emburrada, com raiva ou triste. Isso não pode acontecer. Os nossos sentimentos têm que estar em equilíbrio, né? Olha lá, alegria, medo, nojo, tristeza e raiva. Precisamos sempre contar o que estamos sentindo para alguém que confiamos, né? Assim podemos procurar ajuda quando nos deparamos com situações difíceis. Não existe problema algum em compartilharmos o que sentimos. Então, de repente, às vezes nós estamos passando por alguma situação, você, Joca, o pessoal lá de casa, e nada melhor do que nós contarmos para alguém que a gente confia, como nós estamos nos sentindo, dividir com a pessoa a nossa emoção,
e falar, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste por causa disso. Isso vai nos ajudar a nos sentir melhores, né, Joca? Isso aí. Nada melhor do que conversar com um amigo, né? Com Nossa, alguém da família. como é bom. né? Ajuda, gente. Ajuda Isso. bastante. Olha lá, então depois de todos esses sentimentos que nós vimos, essas emoções, e o quanto elas são importantes e elas estão presentes no nosso dia, né? Em todos os dias nós estamos sentindo várias emoções, né? Então nós vamos ver qual é a nossa tarefa. Ai. Olha que lá. será? Então, em nossa tarefa, vocês repararam que lá para a menininha do filme, cada sentimento dela tinha um formato, ele era um bonequinho no formato daquilo que ela tinha. Ou o nojo, a raiva, por exemplo, o nojo. Que formato que tinha o nojo para ela? Não era verdinha? É verdinha. Da cor do brócolis era o que ela não brócolis que gostava? ela não gostava? Isso, então olha lá, ela tinha nojo do brócolis, então o nojinho para ela era no formato do brócolis verde. A raiva também era em formato de vermelho ali, cheia de fogo, né? O medo, a tristeza, que era no formato de uma gota de lágrima, e a alegria, que parecia uma estrela brilhante, né, Joca? Bem alegre, muito alegre. Isso, então o que vocês vão fazer na tarefa de vocês? Vocês vão criar personagens que representem cada sentimento desse de vocês. Vocês vão pensar naquilo que vocês têm, nojo, raiva, medo, tristeza e alegria, e vão desenhar, criando também personagens. Como que será o teu nojo? Como que será a tua raiva, o teu medo, a tua tristeza, alegria? Por exemplo, olha lá. Aqui, ó, vou escolher a alegria. Alegria, se a professora fosse desenhar a alegria, eu iria desenhar, sabe o que, Joca? O quê? Eu iria desenhar uma barra de chocolate. Porque quando eu como chocolate eu fico muito alegre, eu gosto muito de chocolate. Então, para mim, a alegria poderia ser representada por uma barra de chocolate. E você, Joca, o que você escolha um para você me contar? O que você ia desenhar? Lembrei. Ai, o que, prof? Daquilo que você não gosta de comer. Que vergonha. Do nojinho? Do nojinho. Ai, deixa eu me esconder. É cenoura. Olha lá, o Joca não gosta de cenoura, então ele poderia criar um personagem em forma de cenoura aqui no nojo. Certo? Então façam aí, depois levem a atividade para a escola, tá bom? Bem caprichado. Se você tiver lápis de cor, pinta bem bonito e vai ficar bem linda a nossa atividade. Certo? Vou caprichar, prof. Vai caprichar, vou fazer né? todos eles. Olha lá então, será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje? Claro. Vamos ver? Entendemos o que são emoções e sentimentos? Sim. Sim, nós vimos que cada situação, né, da nossa vida nos faz sentir emoções e sentimentos diferentes, não é, Joca? Isso. Alegria, tristeza, medo, nojo, né? Compreendemos como as emoções e os sentimentos interferem em nossas vidas de acordo com as diferentes situações, como nós vimos lá no filme, né, Divertidamente, da Disney. Sim. Né? Nós fomos vendo o que aconteceu com a menininha em cada situação da vida dela, né? E lá como que era dentro do cérebro dela, cada sentimento era um personagem, né? Um personagem diferente. Isso, muito bem. Olá, professora, bem feliz porque nós alcançamos os nossos objetivos. E o nosso pensamento do dia, olha lá. Opa! Olha, vamos ler ali então, ó. Momentos bons e ruins fazem parte da nossa vida. A diferença é que um marca e o outro ensina. Que bonito, olha que bonito. professora. Bem importante nós pensarmos, né? Na nossa vida sempre vai existir momentos bons e momentos ruins. Os momentos ruins nos servem para nos ensinar. Sempre a gente vai aprender alguma coisa com um momento ruim. E os momentos bons de alegria vai ficar marcado dentro do nosso coração. A gente sempre vai lembrar, ai, que bom aquilo que eu vivi aquele dia. Ai, que bom aquele presente que eu ganhei, né, Joca? Isso. Olha lá algumas referências que a professora usou. E vamos ler nossa frase juntos? Vamos! Juntos podemos construir um mundo mais humano. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, Joca. Tchau, pessoal. Tchau. Vem aí, língua portuguesa.
casa, tudo bem? Hoje eu trouxe para a nossa aula a história de João Giló. Isso mesmo, a história de João Giló, que está no livro E Quem Quiser Que Conte Outra, Enquanto o Sono Não Vem, de José Mauro Brant, e com ilustrações de Ana Maria Moura. João Giló. Era uma vez um menino chamado João Giló. Ele poderia se chamar João Morango, João Banana, João Pêssego, João Abacate, mas como era amargo feito Giló, só poderia ser esse mesmo seu nome. João era um menino grande que não sabia achar nada bonito. Podia fazer o dia mais azul. Sua mãe podia cozinhar o prato mais saboroso, que para ele tudo tinha gosto de Giló. Essa história acontece num dia em que João acordou com uma bruta vontade de caçar. Foi para a sala, pegou a espingarda da parede, encheu-a de chumbo e foi até o bosque perto da sua casa, que era muito conhecido porque lá moravam todos os tipos de passarinho. Mas naquele dia, ele não ouviu pio de nenhum passarinho. Já estava desistindo e voltando para casa, quando de repente ouviu um canto lindo como nunca tinha ouvido. João se virou e viu lá no alto de uma árvore um passarinho verde, de bico dourado, olhando para ele. João parou e escutou. João Giló, escuta o meu cantar, que eu sou rei cantador. Mas como João não sabia achar nada bonito e não tinha encontrado nada melhor para caçar, pegou a espingarda, apontou e pô! Mas o bichinho ainda não tinha morrido. João Giló então juntou o bichinho e colocou ele dentro de uma sacola. Andou e no meio do caminho começou a sentir que a sacola ainda sacudia. Parou, olhou e não é que ouviu o passarinho cantando dentro da sacola? Anda devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Qualquer pessoa ficaria aterrorizada com o acontecido, mas João nem ligou. Chegou em casa, colocou o passarinho em cima da pia da cozinha e começou a depenar o bichinho. Foi depenando. E não é que ele ouviu outra vez? Depena devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Quando já estava bem depenadinho, João resolveu temperar o passarinho. Pegou o seu melhor tempero e foi temperando, até que ouviu outra vez. Tempera devagar, João Giló, que esse passo dói. Muito bem! Quando ele já estava bem temperadinho, João resolveu que não queria comer o passarinho inteiro. Não. Ele foi então picando o passarinho. Me pica devagar, João Giló, que esse passo dói. E quando já estava tudo pronto, João pegou a maior frigideira, deitou um fio de óleo, colocou o passarinho para fritar. Mas quando olhou, os pedacinhos ficavam pulando. Me frita devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Desde então o passarinho ficou pronto e João Giló começou a comer o passarinho. Mastiga devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Pronto. Agora João estava satisfeito, tinha comido todo o passarinho, já estava indo para o seu quarto tirar uma soneca quando de repente teve uma dor de barriga. Uma dor de um lado, uma dor do outro. João olhou e viu sua barriga inchando, até que ouviu uma voz lá do fundo. Eu quero sair! É você, passarinho!
Sai pela boca, passarinho, mas sai depressa que tá doendo. Pela boca não. Tem dente aí, você vai me morder. Pelo olho então, passarinho, sai pelo olho. Pelo olho não. Tem remela aí. Ai, não. Passarinho, sai pelo ouvido, sai pelo ouvido. Ai, não. Pelo ouvido tem cera, vai me encerar todo. Então sai pelo nariz, passarinho, sai logo que tá doendo. Você quer me melecar? Sai por onde quiser, passarinho, mas sai agora, pelo amor de Deus. Foi aí que João Giló olhou para o seu umbigo e viu que ele estava desatarrachando, e lá de dentro saiu uma luz tão forte que quase cegava os olhos. Do meio da luz, o pássaro, que antes era tão pequeno e delicado, surgiu grande, refletindo todas as cores do arco-íris. João olhava e sentia uma paz no coração e pensava que nunca na vida tinha visto algo tão belo. E quem chegou à cidade naquela noite pôde ver o povo todo nas ruas olhando para o alto, para o céu. Aquele pássaro luminoso cantando e batendo suas asas de fogo. João Giló, aprende a me olhar, que eu sou rei pescador. E aí, gostaram da história de João Giló? Vamos agora fazer a nossa atividade oral? Quiz da história. Por que o nome do personagem era João Giló? E aí, por quê? Não estou ouvindo. Muito bem! O nome era João Giló porque ele era amargo como um giló. Parabéns para quem acertou! Quais as ações de João Giló antes de comer o passarinho? Quem ele sabe? O que ele fez antes de comer o passarinho? Vamos ver? Andar, depenar, temperar. Essas são as 3 primeiras ações que ele fez. Andar, depenar e temperar. Agora vamos ligar essas ações às imagens ao lado. Andar. Qual imagem simboliza o andar de João Giló? Muito bem. Depenar. Qual imagem que simboliza um pássaro depenado, um galo depenado? Olha lá. Muito bem. E temperar. Qual imagem que simboliza temperar? Muito bem. E agora, depois de temperar, o que João Giló fez? Picar. Muito bem, ele cortou o passarinho, né? Picar, fritar e mastigar. E agora vamos ligar as imagens? Picar. Quem ali está picando? Olha lá. Muito bem. Fritar. Qual imagem? Isso mesmo. E mastigar? Muito bem. Parabéns para quem acertou. E pirilim pim pim. Essa nossa história de João Giló e essa nossa aula termina assim. Quem gostou aí em casa, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima aula!